Sani cari veneti, as línguas vêneta e lombarda são aparentadas? Essa é uma pergunta aí feita pelo nosso inscrito, Giovanni Zanetti, né? O Giovanni Zanetti. Então ele quer saber exatamente isso, se existe aí uma semelhança entre a língua vêneta e a língua lombarda, né? A língua vêneta, aquela originalmente falada na região do Vêneto, hoje a região do Vêneto, uma vez era a República de Veneza, e a língua lombarda, aquela falada na hoje região da Lombardia, né? Uma vez era um ducado, enfim. Então fica aí no vídeo, a gente vai tentar responder alguma coisa sobre isso, a experiência que eu tive, o contato que eu tive com o lombardo, né? Eu tive contato com falantes de lombardo e aí eu vou falar para vocês qual foi a minha experiência e se eu realmente entendi alguma coisa e se eles entenderam alguma coisa. Eu tive contato com lombardos da Lombardia, né? Onde eu falei vêneto e eles falaram lombardo comigo. E aí a gente vai aqui ver um pouco, né, se dá para entender alguma coisa, se tem alguma semelhança ou é totalmente diferente. Antes disso, claro, fica no vídeo, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro do conteúdo que é postado aqui com regularidade. Certamente, às vezes, ocorrem problemas e eu não consigo postar, né, problemas pessoais, enfim, mas eu tenho esse comprometimento com vocês e eu sempre aviso, né, quando alguma coisa acontece. Bem, eu menciono aqui que tem o curso de língua vêneta, tem o curso de língua vêneta que você pode vir e aprender, né? Você que é vêneto ou de áreas ali próximas que falavam língua vêneta, então provavelmente os seus, né, quando vieram para o Brasil, falavam vêneto. É importante que a gente mantenha a nossa língua de unidade, a língua do nosso povo, é a língua da nossa pátria, porque podemos falar de pátria sabendo que historicamente eles chamavam de pátria, não chamavam de nação porque é um contexto, é um conceito um pouco mais novo, né? Um conceito napoleônico, digamos, pós-Napoleão ali, esse conceito de nação. Então, mas naquela época eles chamavam sim de pátria, a minha pátria, eu devo honra, eu devo, né, honrar a minha pátria. Naquele tempo sim eles se chamavam de pátria, a gente pode falar isso com toda certeza que a República de Veneza era a pátria dos vênetos, né? Que eles tinham essa clara noção. E claro, tem o curso de língua vêneta, aproveito para mencionar para vocês também que existe aí a venda das bandeiras da Sereníssima República de Veneza. Eu vendo essas bandeiras, se você tiver interesse, pode entrar em contato aqui com o número que está na tela e para finalizar tem o vídeo dos sobrenomes, se você tiver a curiosidade de saber quem foi o progenitor da sua família, a história dele, a relevância que ele teve no meio lá da história, a gente também faz isso, tem aqui a playlist dos sobrenomes, tem uma outra playlist, inclusive, que eu fiz, que são outros sobrenomes, né? Tem uma playlist chamada Sobrenomes e uma outra playlist chamada Outros Sobrenomes. Por quê? Os outros sobrenomes são aqueles que não necessariamente são vênetos, né? São sobrenomes, às vezes, de outros lugares da Itália, sobrenomes de outros lugares da Europa. Então, a gente consegue fazer assim, né? Tem a playlist de sobrenomes, que é só sobrenomes vênetos, e a outra que são sobrenomes em geral. As pessoas que quiserem, né, outros sobrenomes, aí também eu consigo fazer essa pesquisa para você. Vamos começar o vídeo, então. A língua vêneta e lombarda são aparentadas? Bem, eu falei para vocês que eu ia contar uma experiência muito particular minha, que quando eu estava lá no Vêneto, eu fui na convenção, né, a segunda convenção de língua vêneta, onde eles chamaram, enfim, os representantes aí de língua vêneta que trabalham com o Vêneto pelo mundo. Então eu fui lá representando o Brasil. E certamente não existiam só pessoas que falavam vêneto, mas pessoas de outras línguas da Itália que sofrem do mesmo jeito com uma série de preconceitos, enfim. Então os lombardos estavam lá também dando apoio, dando ajuda e, na medida do possível, construindo alguma parceria, alguma coisa que pudesse fazer prosperar, né, esse trabalho com as línguas, né, principalmente a língua vêneta e o lombardo. Eu conversei com algumas pessoas que vieram
vieram, né, fizeram questão de vir e conversar comigo, enfim, é uma pessoa que é descendente de imigrados, né, que foram para o Brasil lá 140, 150 anos atrás. Isso sempre é uma surpresa para eles, né, apesar de eles saberem que isso aconteceu, mas não é todo dia que eles encontram uma pessoa, né, um descendente na rua lá, que eles saibam que é brasileiro e que saiba falar vêneto. Então é por isso que eu falo para vocês, aprendam a falar vêneto, esquece essa bobagem de italiano. Fernando, você está falando que é bobagem? Não, é bobagem se você não sabe vêneto. Se você não sabe vêneto, é bobagem, é bobagem. É bobagem aprender italiano. Primeiro aprenda vêneto, se você for vêneto, aprende bastante, não um pouco, aprende bastante vêneto, e aí depois você aprende um pouco de italiano para se virar com as pessoas, com os babaca que não sabem falar vêneto, tá bom? É assim que a gente deve pensar, não deve pensar o contrário. Vou aprender italiano e depois um pouquinho de vêneto, algumas palavras. Isso aqui é pensamento totalmente errado, pensamento de fracassado. Você é um loser quando você pensa desse jeito. Você é um escravo social, ok? Então, primeiro aprende a sua língua, a língua da sua pátria, e aí depois você vai atrás de outras bobagens, tá bom? Então, o que aconteceu? Eles vieram conversar comigo e tal, explicar as coisas, enfim, eu falava em vêneto, né, com eles, e aí eles começaram a falar comigo em lombardo, né, eles não falaram comigo em italiano em nenhum momento, eles falaram comigo em lombardo, e por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido falar em lombardo, né, existia esse mito aqui, né, que existia por aqui e tal, que havia se misturado as línguas, e aí eu comecei a ouvir o lombardo pela primeira vez, e o lombardo, ele, sim, certamente, ele é compreensível para um falante de vêneto, né? Porém, digamos, as pronúncias são muito diferentes, ele é muito próximo da pronúncia do francês. Então é muito, mas muito diferente essa questão da pronúncia aqui. Você percebe quando a pessoa está falando lombardo e quando a pessoa está falando vêneto. Existe sim uma certa semelhança, você consegue entender. Eu diria que, por exemplo, é como se fosse um falante de espanhol e um falante de português. Tá bom? Línguas que se encaixam ali na mesma península, né? Na mesma proximidade ali, mas não é a mesma língua, né? Você vê, você escuta que a pronúncia é diferente, que existem umas nuances ali que você não faz, eles têm bastante aquele glu do francês, né? E é bem diferente do vêneto, porém existe sim uma certa similaridade e uma convergência, por serem línguas ali do norte, que faz com que você consiga entender muita coisa e, basicamente, muita coisa que você a priori não sabe, né? Palavras que você não tem essa referência, você consegue entender pelo contexto. Basicamente, assim como acontece muitas vezes com o espanhol, né? A gente não entende todas as palavras, mas no contexto a gente entende o que a pessoa está querendo dizer. Então, eu não tive dificuldade de falar com os lombardos. Eram pessoas que falavam, não falavam bergamasco, enfim, falavam outras variações, milanês, outras variações, cremonês, tudo língua lombarda, né? Mas eu estou falando sobre variações regionais ali. Então, eu consegui entender, assim, perfeitamente, claro, alguém que esteja de boa vontade, esteja disposto a entender, entende, né? Se é um ignorante que diz, não, eu não entendo essa porcaria, cala a boca, não... Porque existem muitas pessoas assim, inclusive a maior parte dos brasileiros que são descendentes são assim, né? Então, não quero saber de dialeto, não fala em dialeto comigo, arrogância extrema, né? São babacas, são completamente... Aliás, se você é um babaca desses, cai fora do meu canal, né? Não tem por que estar aqui, é extremamente irrelevante a sua participação no canal se você for um babaca desses aqui, porque esse canal aqui defende prioritariamente a língua vêneta, é óbvio, e aí depois, claro, óbvio, eu defendo também as outras línguas ali da Itália. Eu acredito que elas devem ser preservadas, né? Então, existem pessoas assim, infelizmente, são babacas, mas se é uma pessoa de boa vontade, que ela está ali para realmente interessada, né, enfim, em produzir ali cultura, em fazer com que, em disseminar as culturas próprias das regiões, ela não vai pensar desse jeito e sim, ela vai incentivar, na verdade, as pessoas a falarem.
O que é uma burrice, né? Quando você pensa de um modo assim, nacionalizante, porque, veja bem, quando eu comecei a falar até mesmo com um falante de bergamasco, que eu conheço que é de Bérgamo, no início eu não entendia quase nada, né? E aí, só que eu não queria que ele parasse de falar o bergamasco. E eu falei, não, fala o bergamasco que eu tento me virar aqui, eu tento me virar, eu tento entender, porque ele entendia eu falando vêneto. E aí, então, ao passar do tempo que ele foi falando e escrevendo em bergamasco, e eu ia pedindo as coisas, mas o que significa isso daqui, né? Porque a linguagem é repetitiva, né? Todos os dias você fala basicamente ali um universo das mesmas palavras com umas certas variações, variando uma coisa ou outra, mas a base é sempre a mesma. Então eu fui pedindo para ele, chegou num momento que hoje eu praticamente entendo tudo. Então as pessoas que ignoram, né, esse tipo de coisa, que não vem falar comigo assim, na verdade as pessoas estão querendo ficar cada vez mais burras, elas estão sempre querendo se limitar, né? Aquela coisa do limitadinho, né? O moderninho limitadinho, ele tem que ser aquela coisa na caixinha, quadradinha, bem limitado, né? Então, eu sugiro que vocês não sejam assim, porque se vocês forem assim, vocês sempre vão ser burros pro resto da vida. Não sejam burros pro resto da vida. Queiram sim ter essa proximidade, esse contato, enfim, com outras línguas e, por que não, aprendê-las também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu fui muito agressivo, muito grosseiro, bem, cabe para as pessoas que cabe, né? Se você não é assim, não vai ser para você certamente. Para as pessoas que são redondamente estúpidas e ignorantes, essas eu quero que fiquem bem longe mesmo. E aproveito, peço para vocês curtirem o vídeo, deixarem o comentário de vocês aí, comenta se vocês quiserem outros vídeos, enfim, né, a respeito disso, sobre as outras línguas da Itália. Eu conversei até com sicilianos lá, os caras me entenderam. Aí vem uns babaca aqui, descendentes de vênetos, e eu não entendo, eu não quero, eu quero aprender italiano. Então, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Se não tiver nada para comentar, deixa também o emoji do Leão do Vêneto. Tchau, tchau. Strucon.